Se você pudesse fazer coisas extraordinárias que nunca conseguiu fazer, você estaria disposto a descobrir como seria a sua vida com essa nova realidade? Conseguir ganhar mais dinheiro, viajar para lugares que você sempre sonhou, não precisar fazer contas para comprar o que vier à sua cabeça. Você toparia passar por uma transformação na sua vida? O sonho da humanidade é poder cada vez mais aquilo que não pode nunca. Mas será que isso é possível? Será que Deus nos ofereceu algum tipo de poder que nos dá a condição de superar as nossas limitações, os nossos medos? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar sobre o poder do Espírito Santo e como isso pode impactar a sua vida. O programa está começando agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado aí pelo seu carinho da audiência, a sua companhia aqui conosco, conectado aí, você, meu amigo, minha amiga, na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. E agora, no programa Está Escrito, a gente vai falar sobre uma vida extraordinária. Existe um segredo para isso. Você quer saber qual? Nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo e como é que ele trabalha na nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre o poder do Espírito Santo. E a gente vai usar aqui, dentro da Bíblia, uma história ligada ao ministério de Jesus, que pode nos ajudar a compreender como ter uma vida extraordinária de acordo com o plano de Deus. Está pronto? Está pronta? Então faz o seguinte, pega a sua Bíblia e juntos agora lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, eu queria que você me acompanhasse aqui no verso 14 em diante, Lucas, a partir do verso 14 até o verso 20, eu quero ler com você essa história. Diz assim o texto, de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo disto, o que lhe passava pelo Espírito, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso mesmo, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Vamos parar aqui um pouquinho. Eu não sei se você, em algum momento, já sofreu alguma fraude. Você já passou por alguma coisa que chegou até você, uma cobrança indevida, alguém usando o seu nome, o seu CPF e deu algum golpe, fez alguma coisa que te trouxe muita dificuldade? Olha só que interessante, aconteceu há pouco tempo, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, um episódio assim, que é extraordinário, porque uma moradora, ela recebeu uma conta de água
Você está achando que a sua conta está cara? Mas no valor daquela conta de água no mês de janeiro de 2023, para aquela moradora de Blumenau, em Santa Catarina, veio o valor de 9.160.000 reais. Imagina você receber algo assim, como é que você vai explicar? É claro que seu nome vai parar no SPC, vai parar no Serasa, você vai ter muita complicação por algo que você não deve. A fraude, ela expõe a nossa impotência diante de uma cobrança de um valor que é absurdo, ou até mesmo uma atribuição que é indevida. Se alguém usou seu nome, se alguém fez algo muito errado e fez com que as pessoas acreditassem que você era o causador daquele prejuízo, a fraude vai te trazer muitos problemas. Bom, se você já passou por uma fraude, se já teve que gastar com advogado, se você teve que ir na frente de um juiz para explicar o que você não devia, talvez agora você vai entender o que está acontecendo com Jesus no episódio que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Esse talvez seja um dos momentos mais críticos do ministério de Jesus, porque você não encontra aqui diretamente, no contexto, apenas os líderes religiosos acusando Jesus de ser uma fraude. Aqui nessa história você percebe a reação da multidão. As pessoas, de acordo aqui com o texto, de maneira geral, ficaram tão impressionadas diante do milagre que Jesus realizou, expulsando o demônio, fazendo o mudo falar, que as pessoas começaram a imaginar que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o nome Beelzebul, ele significa o senhor da imundícia, o senhor do lixo, o senhor das moscas, porque onde tem lixo, tem mosca, não é? E esse nome, esse deus, Beelzebul, era uma divindade pagã, que era tida como o príncipe dos espíritos maus, era o chefe dos demônios. As pessoas estavam acusando de que o milagre da expulsão do demônio, que Jesus tinha realizado, era uma indicação de que ele, Jesus Cristo, era um representante das trevas. Você consegue imaginar isso? Jesus poderia simplesmente dizer, vocês estão malucos? Eu sou o Filho de Deus. Ele poderia ter batido na mesa, ele poderia ter pedido para que os anjos aparecessem, ele podia mostrar o céu, ele podia fazer o que ele quisesse para tentar se justificar diante dessa acusação de fraude. Mas o que é que ele fez? Se você reparou bem, o verso 20 que a gente leu, ele traz aqui a resposta de Jesus. É a sua argumentação diante dessa acusação. E ele diz o seguinte, olha, gente, o meu poder tem uma origem. E o meu poder, o segredo do meu poder, está no dedo de Deus. O que isso significa? Se você me acompanhar aqui de novo no verso 20, você vai observar 3 características desse poder. Qual é a primeira? Verso 20 diz, se eu expulso os demônios. O que isso significa? Que esse poder estava por detrás de todos os milagres que Jesus realizava. Os evangelhos, eles narram 35 diferentes milagres que Jesus fez. E de acordo com a argumentação de Jesus, cada milagre que ele realizava tinha por detrás a ação do dedo de Deus, esse poder extraordinário. Segunda coisa que eu entendo aqui com o texto, esse poder, ele dirigia e sustentava o ministério de Cristo. Ou seja, Jesus era guiado pelo dedo de Deus. A agenda do ministério de Cristo era feita, organizada e acompanhada por esse poder, que é o dedo de Deus. Tem uma terceira característica aqui. Finalmente, esse poder, o dedo de Deus, ele tinha como objetivo apresentar o reino de Deus. 3 coisas ligadas ao dedo de Deus. Primeiro, esse poder estava por detrás dos milagres. Segunda coisa, esse poder conduzia a agenda do ministério de Cristo. E terceira, esse poder, ele apresentava o reino dos céus, a eternidade, a salvação.
Mas talvez você está fazendo a pergunta aí. Mas o que é o dedo de Deus, afinal das contas? Para a gente responder essa pergunta, não dá para a gente ficar com o relato de Lucas, porque ele não fala o que é o dedo de Deus. Mas Lucas conta essa história, que é um relato muito parecido a um outro evangelista. E esses dois, quando a gente contrasta o relato deles, a gente percebe e dá para entender o que é o dedo de Deus. O relato que Mateus faz da mesma história ajuda a desvendar esse enigma. Quem é o dedo de Deus? Então eu queria que você me acompanhasse aqui na Bíblia, lá em Mateus capítulo 12, o verso 28, para você entender quem é o dedo de Deus. E olha só o que diz aqui Mateus capítulo 12, o verso 28. Diz assim: se, porém, eu expulso demônios, preste atenção agora, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então vamos lá. Quem é o dedo de Deus? A resposta que Mateus nos ajuda a compreender é: o dedo de Deus é um símbolo do poder do Espírito Santo. Quem é que estava por detrás de todas as coisas relacionadas ao ministério de Jesus? Qual era o poder que Jesus usava para realizar milagres? Qual era o poder que conduzia o ministério de Jesus Cristo? Que poder era esse? Que poder era esse que apresentava o reino dos céus? Então entenda, o poder de Jesus para realizar milagres, o poder que conduzia o seu ministério, o poder que apresentava o reino dos céus, esse era o poder do Espírito Santo. No ministério de Cristo, no seu batismo, na sua pregação, as curas que ele fazia, a autoridade, tudo isso estava associado ao Espírito Santo que o acompanhava. E aqui, nesse instante, existem algumas lições que a Bíblia traz sobre o Espírito Santo que eu quero aqui estudar com você detalhadamente. E a primeira lição, eu quero mostrar para você o Espírito Santo e a lei como acompanhando o ministério de Cristo. Então acompanha comigo o que diz aqui em Êxodo 31, verso 18. Diz assim o texto. Êxodo 31, o verso 18. Diz assim: e tendo acabado ele de falar no Monte Sinai, diz aqui o texto, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 9, o verso 10, diz assim: deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Preste atenção. Quando a gente vai à Bíblia, nessas 2 passagens, a gente descobre que o dedo de Deus foi o responsável por escrever a lei de Deus. E se o Espírito Santo está por detrás da lei de Deus, significa que o ministério de Jesus era legal. Aqui está a primeira argumentação de Cristo para confrontar a acusação de fraude. O ministério de Cristo era legal, porque ele estava de acordo com a lei. O Espírito Santo conduzia para cumprir todos os detalhes da lei de Deus. O poder do Espírito não é assim uma brecha, uma facilidade, ou quem sabe um atalho para que você não precise cumprir a lei de Deus. Toda pessoa, toda igreja que diz ter o poder do Espírito, mas fala contra a lei de Deus, que ela foi abolida, que ela já não existe mais, essa pessoa ela pode estar sendo conduzida por qualquer outro poder, menos pelo poder do Espírito de Deus, o poder do dedo de Deus. Você quer saber a fonte de autoridade do Espírito? Basta olhar para a lei. Ele não fala, ele não dirige, ou ele não luta em nenhuma batalha espiritual se ele estiver contra a lei de Deus. Portanto, o ministério de Jesus era conduzido pelo dedo de Deus, porque era um ministério legal, estava de acordo com a lei. Tem uma segunda razão
para a gente entender na Bíblia. Eu quero que você me acompanhe no Salmo 8, o verso 3 e o verso 4, para você entender o Espírito Santo e a criação. Lá no Salmo 8, o verso 3 e o verso 4 diz assim: quando contemplo os céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, diz aqui, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Olha só que interessante, o que o Salmo 8, verso 3 está dizendo é que os céus foram feitos pelo dedo de Deus. E isso significa que o ministério de Jesus era original, ou seja, ele tinha o mesmo poder que no princípio criou todas as coisas. A defesa do ministério de Cristo é: o dedo de Deus me dá o poder original, ou seja, eu tenho o poder que fez tudo do nada me acompanhando. Sabe por quê? O salmista aqui reconhecia que os céus foram feitos pelo dedo de Deus, ou seja, ele entendia que o Espírito de Deus estava envolvido por detrás de cada detalhe da criação. O Espírito estava presente na criação do universo. O Salmo 33, o verso 6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ou seja, o Espírito na criação de todas as coisas falava, era o poder desta palavra que transformava tudo a partir do nada. O Espírito também estava presente na criação do ser humano. Lá em Jó 33, o verso 4, diz que o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Entenda uma coisa, o poder do Espírito é o poder de Criador. Confundir o poder do Espírito com o poder das trevas é uma estratégia que parte do próprio Satanás. Tudo que ele faz é bom, tudo que o Espírito faz é perfeito e dura para sempre. Nós não devemos resistir à obra extraordinária do Espírito. Tem uma terceira coisa importante, o Espírito e o engano. Lá em Êxodo, capítulo 8, o verso 17 e o verso 19, você encontra a seguinte menção: fizeram assim então, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens. Todo o pó da terra, diz o texto, se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos, com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos nos homens e no gado, mas eles não puderam. E havia então piolhos nos homens e no gado. E aí os magos disseram a Faraó: olha, isto é o dedo de Deus. Quando os magos não puderam contrafazer, imitar o que Moisés e Arão estavam fazendo, eles reconheceram que essa ação para conter o engano era uma ação específica do dedo de Deus. Quando Jesus diz: tudo que eu faço vem do dedo de Deus, Jesus estava querendo dizer que o ministério dele era real, era autêntico. Ele estava de acordo com a verdade do Espírito Santo. Enquanto que os magos contrafizeram os milagres que Deus realizava no Egito, o dedo de Deus, ele produzia esses milagres, esses feitos extraordinários. Por que o Espírito é o Deus das coisas extraordinárias? Sabe por quê? Porque ele tem poder para desmascarar o engano. É este poder que dirigia o ministério de Jesus. Ele se levantou para destruir as coisas que parecem, para estabelecer as coisas que são de fato. Porque o ministério de Jesus era um ministério real, não fictício ou imaginário. Uma quarta lição interessante sobre o dedo de Deus, o Espírito Santo e o ministério de Jesus. O Espírito Santo está associado à realidade do juízo. Você deve se lembrar, lá em Daniel capítulo 5, verso 5 e o verso 24. O rei Belsazar estava dando uma festa profana, usando os utensílios sagrados. Você lembra disso? E no meio dessa festa, no meio da bagunça, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura
da parede do Palácio Real. Bem na parte de cima da parede, apareceu uma mão escrevendo. O rei via os dedos que estavam escrevendo. Aí Daniel disse para ele no verso 24, olha, foi da parte de Deus, aqueles dedos que você viu, foi da parte de Deus. Aquela mão não era de homem, era uma mão de Deus, escrevendo, traçando a escritura. E a escritura era de juízo, mene, mene, tekel, farsim, pesado foste na balança e achado em falta. O seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. O que isso significa? Que o Espírito Santo, o dedo de Deus, ele apresenta uma realidade final de juízo. É por isso que o ministério de Jesus também era final. Ele estava de acordo com o juízo divino. Quando o rei da Babilônia, Belsassar, usou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para dar essa festa profana, para promover a promiscuidade, o Senhor enviou juízo àquele país através do dedo de Deus, porque essa é a obra do Espírito. Em João 16, o verso 8 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O juízo para os filhos de Deus não vai ser de condenação. Você não precisa ter medo do juízo. O juízo para os filhos de Deus é de liberdade, é de salvação. O juízo para o endemoniado foi de libertação do poder das trevas. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, o verso 17, ele diz um dos versos mais lindos, ele diz assim, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O próprio Jesus reconheceu isso. Em Lucas 4, verso 18, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar, anunciar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos. Sabe por quê? Porque o ministério de Jesus era guiado pelo dedo de Deus. Veja, no ministério de Cristo você identifica facilmente um poder extraordinário. Esse é o poder do Espírito. Ele é capaz de fazer qualquer coisa acontecer. No ministério de Jesus, você encontra o poder do Espírito para dirigir o seu ministério de libertação. Se você está se sentindo amarrado, se você acha que está presa a uma força oculta, se você acha que há um poder estranho, sobrenatural que está perseguindo, está trazendo sufoco, angústia para dentro da sua alma, você precisa pedir pelo dedo de Deus. É um poder que liberta, é um poder que dá uma nova realidade de vida para qualquer pessoa. O dedo de Deus é o poder do Espírito para abrir o reino para os filhos e para as filhas de Deus. Entenda uma coisa. O Espírito de Deus, ele nos faz compreender coisas extraordinárias. Primeiro, ele nos coloca no caminho certo. Como seres humanos pecadores, o pecado nos afasta de Deus e nós lutamos contra Deus e a sua lei. Mas o Espírito nos coloca em harmonia. O Espírito Santo, ele também nos leva a experimentar as coisas extraordinárias, aquele poder incrível que faz tudo acontecer do nada. Ele tem poder para fazer isso. O Espírito, ele também tem poder para nos fazer entender que na nossa vida, Deus está à frente de tudo e vai nos trazer a libertação. É por isso que a única resposta que Jesus tinha para dar àqueles que o acusavam de fraude era, olha, tudo que eu posso dizer para você é o seguinte, eu sou movido pelo dedo de Deus. As pessoas podem não te entender. Você pode se sentir fraco. Você pode se sentir sem autoridade. Mas se você tiver o que Jesus tinha,
você terá mais do que o que você precisa. O Espírito de Deus está dando para você entender a necessidade e a importância na sua vida do Espírito Santo. Você já se abriu para Ele? Você já permitiu que Ele entrasse e tomasse conta da sua vida, do seu casamento, da sua fé, da sua doença? Se você tiver o Espírito, o dedo de Deus moverá o extraordinário em seu favor. Afinal de contas, a nossa decisão parece ser uma só. Eu permito ou não o Espírito de Deus trabalhar na minha vida? Como é que você responde essa pergunta? Ele tem autonomia para entrar e fazer o que é necessário? Você dá essa liberdade para Ele? Você, como Jesus, pode dizer, não, eu sou movido, eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Pois a gente precisa fazer isso agora, eu e você. Eu quero mais uma vez entregar para o Espírito Santo o controle da minha vida. Quer fazer isso comigo? Você pode orar comigo agora? E render finalmente a sua vida àquele que não falha e que é extremamente poderoso? Então ore comigo. Senhor, nós nos aproximamos de Ti pela fé para experimentar a libertação, para experimentar o Seu poder que só o Teu Santo Espírito pode oferecer. Não importa a nossa história de dor, de descrença, de afastamento, a partir de agora a nossa estrada é guiada pelo Espírito de Deus. Nós assim entregamos a nossa vida a Ti, no nome dEle, o nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito, oramos. Amém. Eu queria dizer para você que acompanha aqui o programa Está Escrito, mas que ainda não pediu o seu guia de estudos, o Espírito Santo, Deus dos bastidores. Eu queria te dizer que hoje é o dia de você fazer isso. Então faz o seguinte, enquanto você está assistindo aqui, pega o seu telefone e manda uma mensagem pelo WhatsApp para o número 12 98244 4449 e peça agora mesmo o seu guia de estudos. Espírito Santo, o Deus dos bastidores, vai te ajudar e muito a compreender outros assuntos tão importantes sobre o Espírito Santo e o seu relacionamento com a nossa vida. Eu também queria agradecer imensamente a você, que é anjo da esperança, que acredita no nosso ministério e sempre, olha, com as suas doações, fazem com que a Novo Tempo tenha condição de ir mais além, mais adiante, alcançando várias pessoas, não só no Brasil, mas através das redes sociais, da internet, alcançando o mundo inteiro. Muito obrigado, viu? Você que é anjo. Se você ainda não é e está sentindo no coração assim o desejo para ser, entre em contato aqui com a gente no telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Um grande abraço e não se esqueça que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que essa paz, que esse poder te acompanhe hoje, sempre, em todas as decisões da sua vida, viver pela palavra de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.